Salve, salve nação! Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Só quero ver agora esse corte do jogo aberto da Band e ver o que os comentaristas vão falar do Mengão classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. O planejamento foi bom, né? Poupou e venceu, se classificou. E agora os titulares estarão descansados para pegar o Palmeiras no fim de semana, galera. Vamos lá pro vídeo, deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são do jogo aberto da Band, link na descrição como créditos. Simbora, vamos lá. Flamengo 4-2 para cima do Botafogo da Paraíba. O Felipe Luiz poupou alguns jogadores, mexeu bem na equipe. Flamengo que joga contra o Palmeiras pelo Brasileirão no final de semana. Felipe Luiz decidiu poupar a maioria dos titulares. Mesmo com o time quase todo reserva, o Flamengo tratou de cortar qualquer chance de zebra com um início avassalador. Logo aos 4 minutos, Everton Cebolinha cobrou o escanteio e Danilo aproveitou a sobra para abrir o placar. 2 minutos depois, Ayrton Lucas cruzou rasteiro, Cebolinha não dominou e Pedro fez o segundo. Aos 21, Ayrton Lucas lançou Varela e o lateral direito marcou o terceiro. As poucas chances criadas pelo Botafogo da Paraíba tiveram participação de um velho conhecido dos rubro-negros. E aos 35 minutos, a lei do ex entrou em ação. O ceifador recebeu livre, driblou Matheus Cunha e tocou para a rede. No segundo tempo, o Flamengo diminuiu o ritmo. Mesmo assim, fez mais um. Varela levantou na área e Everton Cebolinha testou para o gol. Thalisson acertou a trave de Matheus Cunha. Já Rodrigo Alves teve mais sorte, pegou a sobra de primeira para dar números finais ao jogo. Placar final, 4-2. Foi um jogo muito bom para poder dar oportunidade para esses jogadores que vêm jogando menos e que possam ganhar minutos e confiança. A crítica ao meu trabalho, a falta de efetividade, mas eu não chuto no gol, hein? Já chutava, não fazia gol também, mas eu acredito assim que por que não fizemos gol contra o Botafogo? Porque existe uma qualidade defensiva no time do Botafogo, existe um time que bloqueou os chutes, que não deixou chegar com tanta facilidade, que os atacantes se sacrificaram muito defendendo, fechando os volantes, fechando os espaços, não deixaram chegar. Classificação tranquila. Agora, com o time descansado, Felipe Luiz terá um desafio bem mais difícil pela frente. O Palmeiras, domingo, no Allianz Parque, no confronto entre o primeiro e o segundo colocados do Campeonato Brasileiro. As duas equipes que estão na ponta, as duas equipes talvez, não sei se eu estou falando certo, mas com maior investimento, e isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente não tem para onde fugir, a gente tem que lidar com isso e verdadeiramente entrar em campo pensando na vitória. Flamengo vencendo mais uma, 4-2. Aproveitou ali para fazer alguns gols, ainda 2 gols também, Henrique Ceifador, conhecido da torcida do Mengão. Mas era uma classificação já esperada, né, Cicinho? O Flamengo era um time que, nesse confronto especificamente, era muito favorito. Exatamente, conseguiu, né, a vitória no primeiro jogo. Então, decidindo no Maracanã, o Flamengo é muito melhor. Mas o Flamengo ainda toma muitos gols e isso tem incomodado o Felipe. Acredito que precisa ter muito mais atenção. Se bem que o torcedor do Flamengo, ele quer ver muitos gols, se toma, o torcedor não está nem aí, mas assim, precisa organizar um pouquinho mais defensivamente, porque o Flamengo não pode tomar 2 gols assim no Maracanã, como aconteceu. Um amigo meu, aí não vou dizer quem é, mas é o Cicinho, falou que essas competições sempre é bom você colocar uma equipe reserva porque o jogador entra motivado, é uma oportunidade. Às vezes o cara que é titular, ele já pensa no próximo compromisso, não é? Já final de semana vai ser difícil. E falando em próximo compromisso, no caso do Flamengo, é o Palmeiras, Edu. Tá com aquele medinho, já tá um pouco preocupado. Não, medo não. Respeito, claro, pela história. Por receio. Tudo. O confronto sempre vai ser dificílimo, né? Mas o bom é que o Luiz Felipe conseguiu gerir Felipe Luiz, desculpa. Felipe tudo meio Luiz, parecido. Conseguiu gerir bastante o elenco. A gente colocou alguns jogadores que não jogou, principalmente o Gerson
no último rodada do Brasileiro não jogou, já colocou para jogar. E os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, né? Por mais que, como o Cicinho acabou de falar, né, o favoritismo, e ainda mais por ter ganho o primeiro jogo, né, do Botafogo, isso foi normal, e fez por onde. E é isso que, como o Cicinho falou, o respeito é isso, vai lá e faz os gols. Vai lá, faz 1, faz 2, faz 3. É claro que abaixou um pouquinho a guarda, tomou gols também, que é bom analisar isso também, mas o Flamengo passou com tranquilidade diante do Botafogo. Rona, a gente sabe que o Flamengo é um dos candidatos ao título da Copa do Brasil, que, aliás, se a gente for pensar, quem é o atual campeão da competição, não é? Então tem uma cobrança. E apesar dos 2 gols, eu concordo, esse vacilo defensivo, a gente percebe até na coletiva que o Felipe Luiz está incomodado, mas ontem não fez muita diferença. O Flamengo foi lá e aplicou 4. Sim, mas ele está incomodado com a defesa. O Edu bateu nesses pontos. Porque além de você ter um time que faz gol, você tem que ter pelo menos equilíbrio para não ficar tomando tantos gols. E essa é a preocupação do Felipe. Mas também quem tem Pedro, ele tem quantas peças? Aí não dá certo ali, coloca o Cebolinha, ele vai lá e faz gol. Aí coloca outro, vai lá e faz gol. O Arrascaeta fica fora, entra, já começa a fazer gol e distribuir o time no ataque. Então, ele tem um leque, ele se preocupa mais com o setor defensivo que está oscilando num momento como esse. E né? por isso que ele trouxe, de repente, o Rodrigo Caio. Para, de repente, estar orientando mais a parte defensiva ali do Flamengo, né? Porque está tomando bastante gols. Então, de repente, o Rodrigo passar um pouquinho mais de experiência para os defensores. Precisa se equilibrar. Enquanto o ataque resolve, Tomara que contra o Palmeiras não se equilibra, não. E, galera, agora temos aqui um corte da ESPN Brasil falando dessa vitória do Mengão. Vamos lá pro vídeo? Deixa aquele like, hein? Não esquece, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo juntos. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Vamos lá. Sem falar espanhol. Tá acontecendo um negócio aqui, mas faz a sua convocação em paz, tá? Manda a tua lista e tá tudo certo. Manda no zap de preferência, que aí você não precisa chegar aqui, nem se envolver muito. Dar uma olhada na cara dos outros, não. Manda no zap. Vai dar certo. Vai. Rodrigo Juf com a gente, hein? Porque o Rubro Negro, então, ontem goleou na Copa do Brasil, tá classificado, rodou elenco, tem promessa de reforços. É tudo do jeito que a nação gosta, Jufo. Top! É isso, depois de um 4-2, classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo agora vive um clima de preparação para essa semana difícil, com um jogo contra o Palmeiras no final de semana e também a decisão contra o Deportivo Táchira pela Libertadores na semana que vem. Tudo isso já pensando também na Copa do Mundo de Clubes no Mundial, que vai ser no mês que vem aí, faltando um pouquinho mais, um pouco menos, na verdade, de um mês para a estreia do Flamengo na competição contra o Esperance. É uma classificação bastante festejada, um 4-2, um placar elástico, uma atuação muito boa no Maracanã, com reservas ganhando minutagem e indo bem, alguns jogadores contestados, como Everton Cebolinha, também indo bem na partida. Pedro atuando por 90 minutos, então muitas boas notícias para o Felipe Luiz, que agora nesta quinta-feira já vira totalmente a chavinha para a preparação para o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque no final de semana. Treino hoje por volta das 3h30 da tarde no Ninho do Urubu, portas fechadas, para poder começar a pensar nesse time que encara o Palmeiras. Tem 5 desfalques, o Wesley suspenso, não vai atuar, Guilherme Varela muito provavelmente vai ser o substituto do lateral de seleção brasileira. No meio-campo, De La Cruz segue fora com problema no joelho. Pulgar e Alan, o reserva, também fora, os dois com lesões musculares, também não vão atuar. E o Plata também está fora desse jogo com um problema no joelho, então o Felipe Luiz já começa a pensar no time. E aí vai vir aquela questão, uma equipe mais defensiva, com talvez Danilo, Léo Ortiz na zaga, não, Danilo, Léo Pereira na zaga, Léo Ortiz e Everton Araújo na volância e o Gerson na frente, ou uma equipe mais ofensiva, com o Gerson e o Everton Araújo de volantes e um ponta na direita, como ele tem feito quando o time está mais ofensivo. Então o Felipe Luiz já começa a pensar nesse jogo contra o Palmeiras. Mas a classificação foi uma classificação muito boa, uma vantagem por 4 gols. Como eu disse, jogadores com poucos minutos indo bem. E o Pedro Henrique Torre vai contar pra gente como foi essa noite de gala do Flamengo no Maracanã. Vamos então com os números do Pedro, não o Henrique Torre, que mais uma vez não apareceu aqui ao vivo no nosso programa, estou apenas pontuando isso.
Mas o Pedro, o atacante do Flamengo, com 11 jogos, 44 minutos, desde o retorno dele da lesão, com 5 gols e 2 assistências. 12:09. Você falei pra ele, Ele precisa desse ócio criativo dele. O cara passa a madrugada inteira escrevendo esse texto. Lindo. Você ainda cobra o cara 12:09. Pô, deixa o cara. Tá aqui, meio-dia. Meio-dia não é hora de estar dormindo mais, não. Acordou já, né? Pô, mas foi lá, acompanhou o jogo, teve o pós-jogo. Dormir ou estar no Sport Center com seus queridos amigos? Não responde. Tá bom. Bom, já no caso desse Pedro, é impressionante porque ele faz gol de qualquer jeito, né? E ainda foi cobrado foi pelo ontem. Felipe Luiz, né? De, precisa retomar a forma Isso, física. intensidade e tal, né? Ele conseguiu entregar isso ontem, Marra? Não, e sim, calma. Sim, por causa dos gols. Não, nem só... Não, mas vai lá. Fala você primeiro. Sim, por causa dos gols, por causa do... Mas não porque não é esse o padrão. E não é uma característica dele, é isso? O padrão não é jogar contra o Botafogo. Ah, entendi. Então... Essa é uma questão. Uhum. Se você volta pro fim de semana e até um pouco mais, desde a volta da recuperação dele, por que toda a discussão de ele perder espaço? Porque o Bruno Henrique oferece. Sim. E aí, assim, é uma competição que, teoricamente, não deveria existir, mas que... Por quê? Porque todos... Eu vou explicar isso. Porque todos são funcionários do clube, porque todos estão ali querendo jogar, tal. Então, teoricamente, não poderia existir. Mas que, talvez, o Felipe tenha que estimular para tirar mais do Pedro. Porque se... Vamos lá, se a gente voltar ainda mais no tempo, era o Gabigol que era o jogador convocado para a seleção e era o Pedro que jogava mais naquela função. Aí o tempo mostrou que um foi furando a fila do outro. Eu não estou falando que o Bruno Henrique vai furar a fila do Pedro, mas o Pedro tem que tomar cuidado para não acontecer com ele o que aconteceu com o Gabigol. E com situações diferentes. O Pedro ficou contundido, tal. Mas como situação de jogo, o Bruno morde muito mais. Então, E é difícil imaginar os dois mais a Arrascaeta. É esse o equilíbrio que para vários jogos dá para fazer. Tá. Até porque tem 500 pontas lá que estão sempre no banco mesmo. Então, mas ontem eu acho que justamente por isso que eu falei sim na hora que o Bruno te perguntou, que ontem acho que justamente aconteceu isso, em relação não só aos gols, mas em relação principalmente esse puxão ali do Pedro vai ter que ficar mais na atividade, né? Ali na saída de bola. Ontem o Pedro correu muito mais na hora da pressão. Tudo bem que era o Botafogo, era o adversário inferior, sim, mas na saída de bola do Botafogo, para tentar tirar espaço, para tentar fazer essa marcação alta, o Pedro correu mais do que em outros jogos. Entendi. Jogos que ele não estava conseguindo fazer essa movimentação. Talvez por conta do que o Felipe Luiz falou, de dedicação e da forma que ele quer que esse time do Flamengo atue, ou também por conta da inferioridade técnica do adversário. Mas eu acho que resolveu muito cedo também. Sim, também. Mas eu acho que o ponto principal foi, assim, ele ter jogado os 90 minutos. Acho que são, de verdade, Mas ontem... ele joga domingo? Não sei, né? Então, de verdade, o ponto positivo não foi nem... Pra mim, não foi nem o gol. Eu também acho que não. Pra mim, o ponto positivo não foi nem o gol do Pedro. O ponto positivo pra mim foi ele ter atuado os 90 minutos e essa questão da marcação, pressão que ele conseguiu fazer, que era coisa que ele não estava conseguindo e que o Felipe Luiz deu uma cobrada ali de leve. Não é que eu acho que não. Que ele não vai ser titular, né? Porque eu tô imaginando que ele tem, como o Ju estava falando, um problema entre os volantes. O Arrascaeta tem que jogar. Tem que jogar. O Pedro jogou 90 minutos. O Pedro jogou 90 minutos. O Arrascaeta até entrou ontem no final ali. Acho que é questão de ritmo. Até achei perigoso, né? Mas, pelo menos, foram saudável. Foi uns 20 minutos, 20 né? minutos, 20 minutos. Mas é porque vezes, ele vinha né? parado. Então, acho que deu esses 20 minutos até para o cara ter o ritmo para entrar O meu titular. voto vai do Pedro titular. É claro que isso vai ser uma avaliação física, mas... Claro, pelo tamanho do jogo, pelo tamanho do Pedro, mas também nessa coisa do Felipe Luiz, às vezes, de deixar o jogador ganhar um pouquinho mais de confiança. Não, você vai jogar sim. Michael, vou te deixar como titular para o próximo jogo para você ter sua oportunidade, mesmo quando talvez eu pudesse colocar um outro jogador. E acho que o Pedro, ele pode começar como titular para falar assim, eu tô te dando... Você fez os seus gols, eu te dei aquela cobrada, você fez os seus gols, vou te dar esse... Gestão de elenco. E vale a gente lembrar que o Bruno Henrique não vem jogando bem também, né? O Bruno Henrique não vem bem nos últimos jogos. Ele não está conseguindo entregar tanto assim, tecnicamente. Então, de repente, pode ser acirrar ainda mais. Eu ainda acredito que a dupla titular seja Bruno Henrique e Pedro. Eu também acho e quero. Eu ainda acredito que a dupla titular seja essa. Mas, no momento, como a gente está vendo essa alternância ali, né, entre Bruno Henrique e Pedro,
repente, acirra ainda mais essa competitividade pela função ali, né? É que o jogo contra o Palmeiras é muito físico. Sim. E como o Felipe cobrou isso do Pedro Pode recentemente, ser também. e também como na próxima semana ele tem um jogo, talvez seja até mais característica para o Pedro contra o Tátira, talvez. Né? Então... Então, o jogo contra o Palmeiras... São 3, normalmente. O jogo contra o Palmeiras é aqui. Aqui, né? Então, na teoria, seria um jogo mais pro Bruno Henrique do que pro Pedro mesmo. Isso. Por conta do campo que o Palmeiras provavelmente vai tentar, né? Isso ainda. O Palmeiras provavelmente vai tentar sufocar o Flamengo, né? Empurrar o Flamengo para trás e o Bruno Henrique teria campo para correr. E aí seria um jogo mais pro Bruno Henrique. E, na teoria, o outro jogo, né? O decisivo para a Libertadores contra o Tátira seria Flamengo mais... em cima. Exatamente, seria mais pro Pedro. E o Varela tá retomando espaço? Fez um bom jogo também, o Varela. É porque são características diferentes, né? Do Varela com o Wesley. O Wesley é aquele cara mais agudo por fora. O Varela faz muito bem por dentro mesmo, né? Ele faz ali o que até recentemente o Mateuzinho estava até fazendo no Corinthians, de atuar um pouco mais por dentro para liberar o corredor para o Carrijo. Eu acho que o Varela vem atuando bem, não só... É porque o que se cobrava muito do Varela era isso daí, a presença na área. Presença no campo ofensivo. O Varela era muito bom defensivamente, estava conseguindo entregar defensivamente. Mas quando precisava substituir o Wesley, por exemplo, na questão ofensiva, que já tinha um ajuste com o Gerson, que era natural, o Gerson dominava a bola, o Wesley já passava nem furacão pelo lado direito. Quando jogava o Varela, sentia essa falta. Então, eu acho que quando o Felipe Luiz está precisando usar o Varela, ele está conseguindo mexer nessa estrutura. Ele geralmente coloca um cara mais rápido pelo lado direito para o Varela ficar um pouco mais por dentro e esse cara atuar mais pela faixa de fora do campo. E, Marri, me chamou a atenção, já a gente aciona o Jufo também, só pela palavra do Felipe Luiz, enquanto a gente termina de ver os melhores momentos, quando ele é questionado ali sobre a assertividade, que vem sendo questionado, e ele fala, não sou eu que chuto pro gol. Não sou eu que tenho que fazer os gols nesse sentido. O time cria, mas chega no meu limite. É por aí também essa questão da assertividade do Flamengo? Porque tem jogo que a gente fala sobre não fazer os gols, não converter. Às vezes de volume de jogo, às vezes de jogos bons, com muitos gols como esse. Cada dia parece que a gente tem uma análise, um diagnóstico do Flamengo. Mas assim... Mas pra mim nunca foi negativo. Exato. Pra mim essa é uma questão que aí, de vez em quando vai perder jogos. Como perdeu recentemente para o Cruzeiro e ficou difícil explicar. Porque o time produziu ofensivo. Aí não é nem errar gol. O time produziu ofensivamente muito pouco. Além da derrota E aí, mas a gente, eu não posso reivindicar nada desse jogo? Não, você não tem nada para pedir. Não vai diminuir os juros, não tem nada assim. Você perdeu o jogo porque tinha que perder. E olha que foi perder só lá na reta final. Agora... Isso não é uma realidade do dia a dia. Porque na maioria das vezes o Flamengo cria e também o Flamengo faz, né? Eu acho que tem um ponto que é o ponto da Libertadores. Que, ok, agora precisa só de 1-0 contra o Tátira, mas não era pra gente estar falando isso do Flamengo. Não. Pelo poder econômico, pela qualidade dos jogadores, pela qualidade do Felipe, que é um técnico muito novo. Não era para o Flamengo ter entrado na pendura desse último jogo, da necessidade. Gente, eu acho que o Flamengo vai ganhar o jogo, mas a gente já viu futebol 500 vezes, a gente sabe que de vez em quando acontecem umas coisas meio malucas. As coisas meio malucas, para mim, não entram no nível do Tátira. Normalmente é um nível superior, no Central Córdoba, uma coisa assim, tá? Mas não era para estar assim. Eu acho que aí, quando você deixa a superfície para olhar, está criando menos, não sei o quê, e tenta entender por que o time não prevaleceu nos Jogos de Libertadores, talvez ninguém vai ter resposta, mas talvez o debate seja mais longo. E aí talvez precise de novas contratações para a sequência da temporada, e aí o Rodrigo Jufo está com a gente de volta, não é, Jufo? Tá aí, espero que vocês tenham gostado desse corte. Trouxe aqui para você o que a imprensa está falando do nosso Mengão, que no domingo terá uma pedreira pela frente, cara. Jogo de líder contra o segundo colocado, hein? Palmeiras tem, neste momento, 22 pontos, Flamengo tem 18 pontos, e se o Flamengo vencer, fica 1 ponto do Palmeiras, né? Pois é, cara, olha só que situação. Mesmo se a gente vencer, ainda vamos ficar 1 ponto atrás. Só que ainda estamos no começo do campeonato, né? Na 10ª rodada. Essa será a 10ª rodada
do Brasileirão. Tem muita água ainda para correr embaixo da ponte, né? Bem, se você levar em conta que o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro não perde para o Palmeiras desde 2018, cara, uma boa notícia, né? É uma boa notícia. Mesmo jogando no Allianz Parque, gramado sintético, a gente não perde lá desde 2018 pelo Brasileirão. Então, galera, não é fácil para eles também, tá? Eles também respeitam bastante o nosso Flamengo, porque eles sabem que o Flamengo não abaixa a cabeça lá, jogando lá dentro, né? O Palmeiras vai fazer o jogo dele, o Flamengo vai fazer o jogo dele, o Flamengo vai tentar ter a posse de bola, vai tentar propor o jogo mesmo dentro do Allianz Parque. E o Palmeiras vai jogar na forma que o Abel gosta de jogar. Vai jogar com lançamento, né, do Everton lá para os seus pontas, né? Vai tentar jogar aí no contra-ataque, né? Como sempre foi contra o Flamengo, mesmo jogando no Allianz Parque, né? Porque se perder é um péssimo resultado. Se perder, o Palmeiras vai abrir 7 pontos. Daí fica complicado pensar em título, mesmo estando na 10ª rodada do Brasileirão. Mesmo assim. Valeu, tamo junto, saudações rubro-negras. Fui!